Olha o Canal Brasil Notícias chegando na área e vamos a mais informações, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. E se você deixar algum comentário, não se preocupe, nós lemos em algum dos próximos vídeos. Daqui a pouquinho a gente lê os comentários da galera aí, hein? Bom, olha só a primeira matéria desse nosso vídeo aí que, né, tem 3 matérias. Olha só a primeira matéria, gente. Governo protocola PL que limita crescimento do salário mínimo. É isso mesmo. Tá tão ruim que não é nem mínimo, é menínimo. Não, mínimo. É mínimo. É, salário mínimo. Tá mais pra um meme do que mínimo. Mas enfim, gente, o que eu falei pra vocês? O discurso, gente, do Haddad foi uma coisa, mas na prática, o único lugar que eles cortaram alguma coisa foi no bolso do pobre. Eu achei da hora que Dona Gleisi Hoffmann soltou aos 4 ventos, porque o mercado disse que só porque o mercado só aceitaria se cortasse dos pobres. Pois é. É engraçado, estão cortando dos pobres e o mercado não tá achando bom, não achou legal, que esse pacote aqui não vai beneficiar nada. E vocês veem, gente, que a coisa vai na contramão. E olha que Haddad tinha feito lá um valor de, não sei, 5 bilhões lá, de um corte lá do governo, né? Aí já diminuiu. Já não vai ser assim, vamos tirar desse corte 1 bilhão e pouco. Ficou 4 uma besteirinha. 4 uma besteirinha, quer dizer, já diminuiu o corte. Vocês veem como as coisas são, né? Acusam o mercado, dizem que o mercado só queria... O mercado só queria um corte que afetasse os pobres. Mas é o governo do Lula quem tá tirando dos pobres. E aí o engraçado nessa história toda é que o mercado, com o corte que afetou os pobres, não se agradou. O mercado não se agradou. E outro ponto, gente. Pessoal, acordem pra vida. Vocês acham do que vive o mercado? Do que vive o mercado financeiro, gente? De dinheiro. Sim ou não? De dinheiro. Aí eu pergunto pra você aí do outro lado. Vocês acham que o mercado financeiro ou o mercado no total, no geral, que vive do dinheiro, o comércio, o mercado, vamos colocar o negócio todo, o pacote, bota tudo dentro do liquidificador e bate. Vocês imaginam os caras que dependem da circulação de dinheiro? Você acha que esses caras vão ficar felizes com um corte que afete as pessoas, que diminua o poder de compra das pessoas, que diminua o poder de gasto das pessoas? Gente, só na cabeça da Gleisi Hoffmann o mercado ficaria feliz com o pobre tendo cortes. Porque para o mercado financeiro ou para o mercado, comércio, indústria e tudo andar, o pobre tem que gastar. E o pobre só gasta se tiver dinheiro. E o mercado precisa dessa parte principal. Precisa dessa parte principal, que é o pobre gastando. Então já começa a Gleisi Hoffmann cometendo um erro. E aí eles fazem isso, gente, que é para encobrir isso que eu vou ler para vocês agora. Porque na prática, o governo que prometeu garantia do salário mínimo, aí eu volto àquele rombo que eles fizeram em 2022, em dezembro, aquela PEC no governo da transição. Qual foi a promessa, gente? Não, a gente tá fazendo isso aqui que é para garantir o déficit zero em 2023. A gente tá fazendo isso aqui que é para garantir os programas sociais. A gente tá fazendo isso aqui que é para garantir o salário mínimo. Pois é, gente. Garantiu tudo, menos essas coisas que eles disseram que ia ser garantido. E o rombo tá. Vamos pra matéria? O governo federal protocolou na Câmara dos Deputados na última sexta-feira, 29, o projeto de lei PL que limita o crescimento real do salário mínimo ao máximo permitido pelo arcabouço fiscal de 2,5% ao ano. A iniciativa faz parte do pacote de ajuste fiscal anunciado na última semana. A expectativa é que essa medida resulte em economia de 2,2 bilhões de reais em 2025, 9,5 bilhões de reais em 2026.
Pelo texto assinado pelo líder do governo na casa, deputado José Guimarães, PT, o ganho real do salário mínimo não poderá ser superior a 2,5% ao ano, nem inferior a 0,6%. Hoje, a regra de reajuste diz que o mínimo sempre crescerá de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acrescido do crescimento real do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. O projeto de lei tem a finalidade de racionalizar despesas públicas primárias, com vistas a aperfeiçoar o orçamento público e ajustar o ritmo de crescimento do gasto obrigatório ao disposto na LC 200/2023, arcabouço fiscal, diz o texto. O que limita o real do crescimento da despesa em 70% da variação da receita, sempre entre 0,6% e 2,5%. Tá aí, gente. Comprem a narrativa quem quiser. Bolsonaro era o malvadão. Mas Bolsonaro nunca fez isso aqui que vocês estão vendo. Eles colocaram Gente, não tem teto para eles gastarem. Que eles tiraram o teto e substituíram pelo arcabouço fiscal que não tem teto. Mas tem teto para aumentar o salário mínimo. Não tem teto para eles fazerem... A Janja viaja? Tem teto para gastança da Janja? Não tem. Né? O limite é quanto tem lá no cofre. Acabou, endivida. Não tem problema, o povo paga. Agora, teto para o ganho não pode ser superior a 2, qualquer pipoca. Gente, limitaram o crescimento do salário mínimo. Vocês têm ideia o que é isso? Um governo que fala tanto nos pobres, no ganho real. Aí eu volto àquela frase bonitinha. A dignidade humana da pessoa... Não, a dignidade da pessoa humana. O PL prevê mudanças nas regras de concessão do benefício de prestação continuada, determinando... Olha aí, ó, o pessoal do BPC também entrou, gente. Cara, mexer com deficiente, gente. Isso é de uma Não, mexer com... Olha aonde esse governo foi. O PL prevê mudanças nas regras de concessão do benefício de prestação continuada, determinando que a renda familiar vai considerar a soma dos rendimentos mensais de membros da família e vedam deduções não previstas em lei. Quem tiver bens ou propriedade que supere o valor de isenção referente ao patrimônio na declaração de imposto de renda não poderá usufruir do benefício. Não, gente, olha só, às vezes o cara de repente recebeu de herança dos pais, mas é uma pessoa deficiente, mas se ele tiver, como é que é o negócio aqui? Decisões previstas em lei, aqui ó. Quem tiver bens ou propriedade que superem um valor de isenção, ou seja, acima de 50 mil reais, olha só, referente ao patrimônio na declaração de imposto de renda, não poderá usufruir do benefício. Então significa que se você tiver uma casa, mas você é um deficiente, a sua casa vale 100 mil reais, pelo que eu entendi aqui, você não pode receber não, filho. Tu morre de fome dentro da casa. Ou tu vende a casa pra ficar sem nada, na miséria, pra poder ter direito, ou então, compadre, tu vai ter que comer os tijolos da casa. Esse é o governo Lula, gente. Esse papo furado de pobre, dignidade, não tem dignidade nenhuma aqui. A única coisa que tem aqui é a escravidão, vamos dizer, econômica do cidadão. Economicamente, financeiramente, eles querem as pessoas na miséria e presas a eles. Eles não dão, gente, ao cidadão o direito de crescer, de evoluir, de melhorar de vida. Não. Eles limitam o cidadão àquele patamar de miséria. Acabamos com a fome no Brasil. Governo espera economizar 2 bilhões de reais por ano com a medida. Bom, conforme projeção, a dívida bruta do governo Lula, olha só, conforme projeção, dívida bruta no governo Lula deve superar todas as gestões anteriores, antes mesmo de completar o mandato de 4 anos. Gente, o que Lula disse? Fazer em 4 anos o equivalente a 4. Então ele já está gastando o suficiente para superar todas. O buraco tem que ser grande. Tem que ser grande. Bom, o texto inclui, além da questão do salário mínimo, a obrigatoriedade de cadastro biométrico para concessão, manutenção e renovação de benefícios de seguridade social, cada vez mais dificultando a vida do cidadão.
O governo pretende economizar 2,5 bilhões de reais por ano com essa medida. Além disso, prevê que o Proagro receba a disponibilidade orçamentária. O projeto também muda os parâmetros relativos à permanência no Bolsa Família, incluindo o estabelecimento de índices básicos de família unipessoais. A expectativa é que essa iniciativa renda 2 bilhões de reais em 2025 e 3 bilhões ao ano a partir de 2026. Prevê ainda que despesas federal alocada no Fundo Constitucional Federal alocada no Fundo Constitucional do Distrito Federal cresça limitada ao IPCA. Com essa medida, a expectativa é economizar 800 milhões de reais em 2025 e 1,5 bilhão de reais em 2026. Tá aí, gente. Tá aí a matéria. Fica aí agora aí, ó, a dica. Vocês vejam, gente, nós encaramos uma pandemia, cara. Nós passamos por um momento envolvendo a Rússia e a Ucrânia que desestabilizou o mundo de novo ali pela segunda vez. Foram 2 pancadas, uma atrás da outra, e o governo Bolsonaro passou por tudo isso, manteve o país de pé e entregou o país com superávit. Lula assume e antes de assumir de fato, né, na transição, o cara já faz um rombo. E de lá para cá o Brasil é só ladeira abaixo. E a dívida que o governo Lula está fazendo é maior do que todas as gestões anteriores. Agora, adivinha quem paga essa conta? Nós. A incompetência petista vai para o nosso bolso. Vai para o nosso bolso. Eu quero ver até quando o brasileiro vai continuar cometendo o mesmo erro e comprando a mesma narrativa enquanto ele vive. Enquanto ele, ó, veja só. Enquanto o fato é miséria, eu quero saber quanto tempo ele vai continuar na narrativa. Enquanto ele vai continuar fechando os olhos para os fatos e se apegando à narrativa. Lula não vai a casamento de Flávio Dino. Vamos para a matéria. Ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino, se casou neste sábado 30 com Daniela Lima, com quem tem uma união estável desde 2011. O evento contou apenas com familiares e amigos próximos, refletindo sua preferência por manter a vida pessoal reservada. Entre os poucos convidados estavam 3 outros ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin. A lista não incluiu figuras políticas de destaque, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também não foram convidados políticos locais influentes, como o ex-senador José Sarney, MDB, e o governador do Maranhão, Carlos Brandão, PSB, com quem o noivo teria rompido alianças políticas. O evento aconteceu em uma casa de festas aos redores de São Luís, capital maranhense, onde o ministro nasceu. Uma pessoa próxima a Dino descreveu o local como uma comemoração familiar. Não é uma festa política. Enfim. Ministro da Justiça do governo Lula até fevereiro de 2024, Flávio Dino ingressou no STF por indicação do petista, a quem apoiou nas eleições de 2022. No mesmo pleito, se elegeu senador pelo Maranhão, estado que governou de janeiro de 2015 a abril de 2022. Antes de chegar ao Supremo, estava afiliado ao PSB. O partido tem entre seus filiados o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que era do PSDB. Tá aí a matéria. Lula não foi. Bom, e para finalizar, Bolsonaro foi pressionado, mas não aderiu ao golpe, diz advogado. Vamos ver essa matéria aqui, né? Entender o que aconteceu aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Vamos lá, gente. Aqui essa matéria aqui é do Poder 360, as 2 primeiras do Revista Oeste. O advogado Paulo Cunha Bueno, que cuida da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, diz que o eventual golpe de Estado no final de 2022 beneficiaria apenas os militares que pudessem ter sucesso nessa empreitada. Cunha Bueno afirma que as pessoas abordavam Bolsonaro com todo tipo de proposta, e é fato que ele
não aderiu a elas. As declarações foram dadas ao canal de TV a cabo Globo News nesta sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Foi interessante essa matéria aqui, né? Enfim. Veja só aqui, eis a seguir o que disse o advogado Paulo Cunha Bueno. Vamos lá. Crise para permitir estado de sítio. Você tem ali identificado a ação de grupos isolados. Algumas delas, afirma você, não chegaram ao presidente de forma alguma. Algumas discussões jurídicas. Nós tivemos um processo eleitoral absolutamente insólito no Brasil. A verdade é que nós nunca tivemos até então, pelo menos pós-governo militar, uma eleição em que os derrotados tenham tido ação e uma ação espontânea. As pessoas foram para a porta de quartel por conta própria. Uma ação espontânea de indignação e de inconformismo. É impossível, seria desonesto que nós não revistássemos o que aconteceu, o que levou as condições para que essas pessoas tivessem esse tipo de atitude. É evidente que você tem grupos conformistas, inconformados, radicalizados, cada um com algumas pretensões e trazendo as suas próprias soluções. O fato é que o presidente Bolsonaro não foi aderente a nenhuma delas. Conhecimento sobre o plano para golpe, né? Vamos lá. É crível que as pessoas o abordassem com todo tipo de proposta. E é fato que ele não aderiu a elas. É fato. Não aderiu. Se ele quisesse aderir a isso, digo e repito para todo mundo, vamos supor que essa narrativa, porque uso a expressão narrativa para essas 884, porque, ao meu ver, são contaminadas pela falta de imparcialidade objetiva, tanto do ministro que a conduz, quanto dos investigadores que ele colocou. E aí é que é interessante, né? Ele colocou. Perguntado se todo mundo queria dar golpe, disse: não estou dizendo todo mundo, que sejam alguns. Ele não aderiu nenhuma proposta de estado de defesa. Não era a obrigação dele denunciar se aquilo não houvesse de fato? Pergunta, né? Resposta: posso usar essa pergunta para Freire Gomes e Batista Júnior, seguindo a narrativa colocada. Das duas, uma, ou havia uma denúncia muito grave e os dois comandantes de força, se visse ali de fato uma ameaça real e concreta, teriam o dever jurídico de atuar. Ou, se não viram, se viram daquilo simplesmente uma elucubração acromática e que não chegava a colocar em risco alguma coisa, não faziam nada, como de fato não fizeram. Indagado se houve prevaricação. De duas, uma. Ou são coautores por omissão, na medida em que têm o dever jurídico de impedir, ou se não tinha nada que julgasse que trouxesse uma gravidade objetiva ao ponto de eles intervirem. Ou seja, é bobagem qualquer. Quero lembrar, inclusive, sobre o artigo 142. É interessante porque esses mesmos comandantes de forças, o da Marinha, o do Exército e Freire Gomes, e o da Aeronáutica, Batista Júnior, no dia 11 de novembro, redigiram, assinaram e publicaram uma carta legitimando as manifestações na frente dos quartéis, dizendo que era um direito constitucional de livre manifestação não violenta, de crítica aos poderes, de crítica às instituições, citam isso textualmente e se colocam como poder moderador. Reuniões sobre estado de defesa. Vamos lá, o que fala o advogado? Esses ministros tiveram diversas conversas com o presidente Bolsonaro. Os comandantes das forças e vários ministros também. É só você verificar as entradas do Palácio da Alvorada. Mas nunca foi tratado de algum movimento golpista. O que se falou, principalmente, eu vou até afunilar isso num ponto, teria sido uma discussão sobre a aplicação do estado de defesa. Estado de defesa é uma palavra interessante. Algumas palavras ecoam muito mal no ouvido das pessoas e muito pior do que realmente significam. Estado de defesa fica parecendo que é uma ação unilateral do chefe de Estado, uma ação de força de um presidente, de um governante. Não é. O estado de defesa tem uma previsão na Constituição para situações específicas e com o rito que não dá ao presidente, ao que eu falo aqui sempre, esse poder.
Presidente, quando se depara com uma situação que ele julgue de estado de defesa, convoca, ao que eu disse, convoca o Conselho de Defesa, o Conselho da República, para baixar o decreto em 24 horas, ele tem que ser submetido ao Congresso Nacional, que tem que aprovar com maioria absoluta, ou seja, aprovado na Casa do Povo. Isso não é um ato unilateral, um ato de força do presidente da República. Que isso fique claro. E que se foi discutido naquele momento, evidentemente foi descartado. Isso aqui, gente, é o que eu falo para vocês. O estado de defesa, o estado de sítio tão colocado ali como a minuta golpista, ela só existe e só tem validade com a ação do Congresso. Só isso aqui, gente, já era motivo para acabar com essa palhaçada, porque é um documento que não tem valor, não teria significatividade alguma sem a participação do Conselho de Defesa, sem a participação do Congresso Nacional. Mas a mídia e os que julgam tentam passar de forma tendenciosa de que esse documento bastava a assinatura do Bolsonaro e já estava tudo resolvido. Bom, junta militar seria beneficiada. Perguntado se Bolsonaro seria o chefe de uma organização criminosa, o advogado respondeu: vou colocar de uma outra forma. O que poderíamos tirar dessa sua conclusão? Dizer o seguinte: essas ações que me parecem muito concentradas num grupo de forças, os Kids Pretos, me parece muito concentrado nesse grupo. A gente sabe que é um grupo que tem uma formação muito diferente dentro das Forças Armadas. É um grupo muito unido, muito isolado, até aquartelado, uma forma muito distanciada de grandes núcleos militares. O ponto é o seguinte: se a gente for pegar no detalhe desse plano, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, supostamente o general Mário Fernandes, não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, que é uma acusação muito grave. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Perguntado se seria um golpe para beneficiar os militares, respondeu: eu não conheço o general Mário Fernandes, mas o que está escrito no arquivo não beneficia o meu cliente. Aliás, está excluído desse arquivo. Se for verdade, eu não sei como combinaram com os russos, porque você coloca ali o nome de 20 pessoas numa relação. Eu gostaria, inclusive, seria de rigor que se perguntasse a elas se elas foram abordadas. Perguntado se Bolsonaro seria ignorado. É só você ler. Sim, não tem o nome dele lá. Ele não seria o beneficiado disso, e não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo em dando certo esse plano terrível, que nem na Venezuela acho que chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro. Seria aquele grupo. A jornalista questiona se Bolsonaro seria enganado pelos militares, ao que ele respondeu: ou está na cara que ele não ia aderir. Cadê? Peraí. Aqui, ó. Ao que ele responde: ou está na cara que ele não ia aderir. Vamos lá. A anistia pedida por Bolsonaro. A anistia em que ele fala, principalmente do pessoal do 8 de janeiro, ele fala em relação a 8 de janeiro desde sempre. Aliás, o 8 de janeiro também é uma situação insólita. Ele está pedindo anistia para as pessoas que estão condenadas. Indagado se Bolsonaro seria beneficiado. Não sei qual é o projeto de anistia em que está se falando. Eu não conheço o projeto. O que tem colocado no Congresso hoje, que está em andamento, estou partindo pelo pressuposto de que seja este. Bolsonaro foi pressionado, mas não aderiu ao golpe, diz advogado. O Congresso hoje, em que está em andamento, estou partindo pelo pressuposto que seja esse. Fala das pessoas do 8 de janeiro e que fala das pessoas do 8 de janeiro. E que, aliás, também é uma situação insólita. E eu, desde sempre, falei para você, inclusive, que nunca conseguiram plugar Bolsonaro ao 8 de janeiro, porque estava nos Estados Unidos, hospitalizado, e no dia postou nas suas redes sociais uma crítica. Poucas pessoas lembram, mas ele fez isso.
O jornalista afirma que o relatório da Polícia Federal traz um trecho em que um tenente teria conversado com Bolsonaro sobre o 8 de janeiro. Não posso deixar de falar que, de fato, condenações de 17 anos naquelas circunstâncias, ao sentir da comunidade jurídica, estão sendo, de fato, completamente exasperadas. Basta a gente lembrar que a Elisa Mutsunaga, que matou, esquartejou e colocou eita, pega. Foi condenada a 16... Agora aí hein, gente? 16 anos. Bom, tá aí a matéria, né? Não vou ler... Tem mais coisa, muito mais coisa, mas aí a gente vai ler a entrevista toda dos caras, né? Basta a gente pegar só os pontos que nos interessavam ali. Então tá aí mais uma matéria mostrando, né? Ele traz aqui um ponto que é chave, né? Aqui você não tem em nenhum momento Bolsonaro diretamente falando. E é engraçado isso, né, gente? Só se vê falar, não, eu falei com o Bolsonaro, não, porque Bolsonaro foi contra, não, porque Bolsonaro não quer trocar, Bolsonaro falou que vai pensar igual, Bolsonaro não aderiu. Quer dizer, você não tem nenhum momento que não, Bolsonaro escreveu, tá falando, tá esperando, mandou, ele disse, não tem. Bolsonaro falou isso, não tem. Mensagens de Bolsonaro pra alguém, não tem. Tudo bem, vamos embora. Basto colocou uma interrogação aqui, né? STF marca julgamento sobre impedimento de Moraes nas ações contra Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Júlio Pedro. Júlio, verdade, cara. Então Fagundes fala dos caminhões-pipas que o 9D do cachaceiro mentiroso tirou dos paraibanos. 70 cidades sem água. O vigarista falava de picanha e agora nem água tem, pra você ver, né? Você vê aí, ó. Esse é o governo petista, gente. Prometeu tanta coisa e até... Você vê, cortou... Gente, você tá falando de Nordeste. Você tá falando vamos dizer assim, supostamente do reduto que elegeu Lula. E o cara... É por isso que eu falo pra vocês, o PT não quer, gente, que o Nordeste cresça, evolua. Eles querem que o Nordeste continue assim. Tiraram a água dos caras, carro-pipa. Quer dizer, tinha dinheiro pra gastança, mas não tem dinheiro pra carro-pipa. Tem dinheiro pra cascata de Janja, milhões, mas não tem dinheiro pra carro-pipa na Paraíba. Gastos de Janja monitorados. Voto físico, Lula chora por brasileiros sem banheiro. Aí. Lula chorando por brasileiros sem banheiro. Vamos dar banheiro pro povo na Paraíba. Água não, gente, vai dar banheiro. Não precisa de água não, só o banheiro. Meu banheiro, minha vida. Será que é isso que o governo tá querendo planejar, gente? Isso é uma esculhambação nesse país, né? Bom, tá aí, gente. Fui!